Boa noite, pessoal. Nós, novamente, aqui na MB Viagens e Turismo, vamos bater um papo com o Jorge, diretamente de Cusco. Vai ser uma conversa legal, porque ele vai falar sobre a civilização Inca, sobre a história do Peru, sobre a grande cultura que se encontra naquele país. Jorge, ele é um grande entendedor da história do Peru. Ele tem uma agência de turismo com muitos e muitos guias bem experientes que nos leva a todos os lugares desejados do Peru. Vai ser um bate-papo gostoso, descontraído, e ao final nós teremos algumas perguntas para quem quiser ter alguma dúvida ainda com relação à história do Peru, poderá fazer para o Jorge. É interessante porque a história do Peru começa com os Incas e que foi colonizando todo o país, e é um país lindo que está ali na encosta do Oceano Pacífico, faz divisa com a floresta amazônica e está lá bem no seu meinho toda aquela parte da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes corta todo o Peru. É um país magnífico. Estamos só aguardando um minutinho que nós já vamos entrar, nós já vamos chamar o Jorge e já já ele estará com a gente. Estamos aguardando, já vamos começar, e eu acho que o Jorge já chegou. Pode repetir. Então, estamos aqui localizando o Jorge. Boa noite, pessoal, estamos só aguardando para começar com o Jorge diretamente de Cusco. Cusco fica ao pé da Cordilheira dos Andes e ele é marcado pelas pessoas que ali moraram desde a época dos Andes. Peru é um país muito, muito bonito, muita história, e nós vamos falar sobre alguns assuntos, como as cidades mais antigas colonizadas pelos os Incas. Vamos falar de Ollantaytambo, Pisaque, Cusco, Machu Picchu, Huayna Picchu, e várias outras cidadelas e cidades pequenininhas, tem umas cidades maiores, como Cusco, que estão habitadas por pessoas que vieram após os Incas e estão lá até hoje, todos de descendências Incas. Quem tiver qualquer uma pergunta, já pode antecipar, já pode mandar para a gente essas perguntas. E também, por que não falar de Lima, a capital do Peru? Lima, uma cidade muito, muito antiga também, onde também existem ruínas da civilização Inca e pré-Inca. Estamos apenas aguardando o Jorge para a gente começar a nossa live.
também tem Miraflores. Miraflores é uma cidade maravilhosa, mais moderna, que fica encostada a Lima. E tem umas praias lindas, além da história peruana. Nós estamos aguardando o Jorge chegar para a gente começar a nossa live. Gente, Peru, a gente pensa, é difícil o Peru, né? Porque fala espanhol. Olha, vocês vão ver, o Jorge fala super bem o português, mesmo que não falem em português, dá bem para você se virar, entender, fazer compras, pedir uma comida. E por falar em comida, que gastronomia maravilhosa tem no Peru. Aliás, da América do Sul, é uma das melhores comidas que eu já experimentei. E é interessante a quantidade de batatas que eles têm lá. Foi me falado por um guia, até o Jorge, depois eu quero até questionar sobre as batatas. São mais de 300 qualidades de batata. Batata vermelha, amarela, branca, muita batata, muita. Batata é uma das culturas, né? Cultura de as plantações mais antigas que eles mais trabalharam e trabalham até hoje são com as batatas e o milho, o famoso maíz. Atrás até eu estou ali nos restaurantes. Essa última viagem que eu fiz bastante fotos, fiz bastante vídeos para deixar para demonstrar para os nossos clientes que estão querendo ir para o Peru. Além do mais, gente, além da gastronomia, a cultura inca é sensacional. É uma história muito bonita e triste, porque finaliza com quando os espanhóis eles invadem o Peru e tem até aquele massacre, né, com os incas. É uma história triste, mas é uma história de vida, muita batalha, muita força, muita coragem. Já já o Jorge vai entrar e nós já vamos bater um papo. E eu gostaria de falar também sobre Lima. Lima tem muitos pontos turísticos. As casas que cercam o centro histórico de Lima, bem como também de Cusco, tem as sacadas, todas com madeiras, as madeiras centenárias, onde faziam a sacadinha com tapão, né? E coloridas. É muito legal porque são madeiras antiguíssimas, são madeiras de construção de navio. E o navio tem que ter durabilidade. Então, essas sacadas duram tão perfeitas até hoje. Inclusive, as pessoas, bem no centro, elas podem andar por debaixo das sacadas, que elas não molham com chuva, que, aliás, quase não chove lá. Elas não... sol, elas podem proteger, do frio podem proteger, que é um país bem mais frio que o Brasil. Estamos aguardando o Jorge. Precisa aceitar o convite. O Jorge, a gente já está convidando. O Jorge pode aceitar o nosso convite, se ele estiver aí. Jorge. Hola, buenas tardes. Boas tardes, como está, Jorge? Muy bien, muchas gracias. Aquí en Cusco tem un poco de lluvia. Hoje está chovendo. Está chovendo. Jorge, é um prazer muito grande nós estarmos com você nessa noite.
Eu estou vendo que você está mostrando aí Sacsayhuama, né? Que é um lugar maravilhoso. E El nós Coricancha. vamos comentar sobre todos os lugares. Cadê você, Jorge? Eu quero Normalmente, ver você para. normalmente Ah, está mostrando unas fotos lo que es el Coricancha. Coricancha normalmente es un templo del sol, donde hacen la fiesta del Inti Raymi cada 24 de junio de los incas. Normalmente hacen ceremonia aquí en Sacsayhuamán y lo que es Coricancha. Coricancha, se não me falha a memória, você vai me lembrar, era hoje, é onde funcionou o mosteiro antigamente, é isso, Jorge? Eso, mira, normalmente está incluso, puede você visitar todos los días. Parte de interior tiene muchas cosas muy, muy importantes de los incas. Coricancha está em Cusco, né? Eso, está en Cusco, en la misma ciudad del Cusco. Normalmente es parte del City Tour que você pueden visitar aquí en Cusco. Faz parte do seu city tour, né? Eso sí, City Tour, normalmente. Jorge, quanto tempo faz que você trabalha com o turismo aí em Cusco, no Peru? Aquí en Cusco, en Perú, normalmente está trabajando yo más de 15 años. Con muchas personas de Brasil, ten personas de Estados Unidos, de muchos lugares normalmente, no ten muy recomendados y todos fueron muy felices después de conocer Cusco. É, eu acho simplesmente uma viagem maravilhosa. Eu tive o prazer de ter tido 2 vezes em Cusco e realmente eu quero voltar mais vezes. E aí nós tivemos o prazer de utilizar o seu serviço aí, que foi maravilhoso. Nada a reclamar e eu super indico ao pessoal aqui no Brasil de fazer esse trabalho, porque vocês são uma empresa séria, uma empresa que conhece a história. E lembrando, Jorge, que um povo sem história é um povo sem memória. E já o peruano tem muita memória e muito mais história. Eso, aquí en Cusco tem muchas, muchas historias de los incas normalmente, en el pasado. Tem construcciones incas, tem pedras incas, por ejemplo, Sacsayhuamán, tem pedras muy grandes, construcción de los incas, que es muy importante para poder conocer, para poder visitar también. Sim, Sacsayhuama fica bem no centro histórico de Cusco. Jorge, eu queria te fazer uma pergunta, porque não deu para a gente falar sobre esse assunto a última vez que eu estive aí. Eu li alguma vez que Cusco tem o formato de um puma dando um salto. É verdade? Cusco normalmente en el tiempo muy antiguo tiene una forma de un puma. Es una trilogía normalmente de los incas, el cóndor, el puma y la serpiente, pero más conocido es el puma y ahora estamos viendo Sacsayhuamán es la cabeza principal del puma, esa es la Ah, cabeza principal. Eso. sim. Después de eso nosotros podemos ir lo que es a la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas tiene el estómago del puma, el estómago del Ah, puma. Exacto, de ahí vamos a Coricancha. En Coricancha normalmente tenemos lo que es la parte de la cola del puma. Tem sim. todo lo que es Olha, conocido. muito interessante. Mas você falou da trilogia, então seria o puma, a serpente, que é a cobra, né? E Eso es, também o cóndor, pássaro, o condor. un cóndor. Es la trilogía del Cusco. Sim.
O Condor para nós é muito famoso por conta daquela música, é o Condor Passa. Eso es, por eso es la canción de Cóndor Pasa, es muy famoso. Cusco normalmente Muito. tiene representación del cóndor, de la serpiente y de lo que es el puma. Eu acho essa música maravilhosa, muito linda. Porque eu imagino que ela seja música peruana, mas que foi gravada posteriormente por Paul Simon e Garfunkel e que fez mais sucesso ainda o Condor. Eso sí, normalmente. Cóndor Pasa tiene más instrumentos musicales en tiempo de los incas, es más conocido. El cóndor representa lo que es a la Pachamama, normalmente, lo que tiene, ¿no? En Mãe Machu Terra. Picchu. Pachamama Eso, é a Mãe Terra, né? eso. É muito interessante isso. Agora, em Cusco, além de ter tido a civilização Inca, houve a pré-Inca em Cusco, não é isso? No, es antigüedad inca. Inca Inca, y después ven la pre-inca, normalmente, el de los españoles, la construcción. sim, Normalmente vos está viendo la foto del Coricancha. Las pedras de sim. acá, las pedras color negro, ese negro son pedras incas. La parte de encima son construcción pre-inca, españólica, porque fueron destruidos por los españoles. Toda esa parte lo que es de los incas, el Coricancha. É muito triste. Antes de você entrar, eu estava até comentando que existe um passado trágico com a entrada dos espanhóis no Peru, né? Eh, Onde houve tanta guerra, tanta luta, até dizimar quase toda a população inca, é isso? Eso, tienen muchos problemas en tiempo de los incas con los españoles, tienen la guerra de ellos. Antiguamente los incas tenían mucho miedo al caballo. ¿Usted conoce el caballo? Ellos ven con los incas en la lucha, pensaron que fue una sola persona, pero después en la lucha con los españoles veo con dos cabezas. Ellos quedaron sorprendidos por los españoles y los incas tuvieron que perder la guerra con ellos. E isso é muito triste. É, Jorge, o lugar que mais inspira mais conhecimento dos brasileiros no Peru não é Lima, não é Cusco, é Machu Picchu. Porque a maioria das pessoas não sabem que para ir para Machu Picchu tem que passar por Cusco, para depois subir as Cordilheiras dos Andes e lá nas Águas Calientes subir até Machu Picchu. Então, Eh, as pessoas aqui ficam mais imaginando Machu Picchu como se fosse a cidade Inca. Mas eu queria que você comentasse que não é somente a cidade Inca de Machu Picchu, porque tem Pisaque, Ollantaytambo, Chinchero e outras mais, não é isso? Eso, normalmente lo que son tenemos lugares para poder conocer, llegar al Cusco. En el Cusco podemos llegar a conocer parte del Valle Sagrado. Esos lugares, por ejemplo, podemos ver aquí Ollantaytambo. Después de Ollantaytambo podemos ir a Chinchero. Chinchero tiene también un mercado artesanato. Las personas que ellos tejen la lana de alpaca, de llama, de vicuña, son tradicionales. Es parte de la visita del Cusco que hacen en el Valle Sagrado de los Incas. Después de eso, normalmente otros van lo que es a las minas de sal, que son salineras, y también tengo un laboratorio Inca que você envió en Sim, Moray, ¿no? Morai. Moray normalmente tiene un laboratorio Inca
¿por qué tenemos o llamamos laboratorio Inca? Porque antiguamente los incas producían o hacían una cosecha. Ahí depende a la gravedad de la altura que daba. Por ejemplo, puede ser papa, puede ser maíz, quinoa o Tá, kiwicha, eu quero muchas cosas. só fazer uma observação que papa, para quem está ouvindo a gente, é a batata e maíz é o milho, tá? Só para o pessoal lembrar. Pode Eso, eso continuar. es. Eso es normalmente tengo un laboratorio. Eso es en los tiempos de los incas, ¿no? Sim, Ahora no más trabajo ahí, no es, todo es finito, ¿no? Son pedra, ahora es un museo, un zoológico. Después de eso, normalmente nos vamos lo que es a las minas de salineras, ¿no? Tienen la sal natural, tienen sal muy barato. Aquí costa y es muy bonito para poder conocer también. eu fiquei admirada, eu não conheci. Dessa vez que eu estive lá nas Salinas, né? E eu fiquei Eso. encantada com a quantidade de poços que existem, né, nas Salinas, e achei muito interessante. Não, a pessoa tem a posse que passa de filho para família, né? Não pode vender, não pode sair do controle dos habitantes daquela região, né? Eu achei muito interessante isso. Eso, normalmente ten recomendaciones para visitar Machu Picchu, você tem que llegar a Cusco primero. Después de Cusco, ten que aclimatación aquí en Cusco, estar un día de aclimatación. Después ya poder visitar parte del Valle Sagrado, City Tour y después visitar Machu Picchu. Es lo más principal en Cusco. Sim, e Machu Picchu e Huayna Picchu. Huayna Picchu seria para as pessoas que vão fazer as trilhas. Você pode falar sobre as trilhas? Normalmente ten trillas, lo que es el Camino Inca. Camino Inca normalmente ten como 4 días de caminata para hacer Camino Inca. Es muy longe para poder conocer, pero es depende de las personas. Si gustan hacer trillas puede hacer Camino Inca o también puede hacer lo que es el Salcantay Trekking. Salcantay va a pasar por la cordillera de los Andes, por todos esos lugares, ¿no? Eu acho que essa trilha seria para pessoas mais hábeis, pessoas que têm um físico bem legal para conseguir fazer, porque a altitude interfere na respiração, principalmente das pessoas que não têm o costume da altitude, né? Da grande altitude. Exacto. Eso, normalmente es recomendable para Camino Inca o Salcantay Trekking, tienen que ser personas que tienen mucho físico. Si no tienen físico, no va a poder conocer, se puede quedar en medio camino y también puede chocar la altura, porque van a subir a una altura de 5.300 metros sobre el nivel del mar. Muita coisa. Es, Eu prefiro ir de trem até Águas Calientes e subir de ônibus mesmo. eso es más tranquilo, mucho más mejor ir É. desde el Cusco en tren, visitando parte del Valle Sagrado, muchos lugares. Vamos directo de Cusco hasta Aguascalientes. Aguascalientes tenemos lo que es un lugar muy pequeño, tem baños termales ahí. Y después pegamos un bus para subir a Machu Picchu. Sim. Você poderia falar do Vale Sagrado, porque o Vale Sagrado é um complexo com várias cidades, né, que faz parte, dentre elas Sacsayhuama, Pisaki, né? Você poderia falar um pouquinho para nós do Vale Sagrado? De Valle Sagrado, claro, primero vamos a empezar del City Tour, ¿ok? El City Tour Ok. normalmente tiene horarios disponibles en la mañana y en la tarde. Podemos conocer lo que estaba indicando es el Coricancha. El Coricancha podemos ir lo que es a Sacsayhuamán. De Sacsayhuamán nos vamos lo que es a Kenco.
Kenko es un lugar donde hacían sacrificio de las llamas normalmente, ¿no? Después nos vamos para Pucapucara. En Pucapucara tenemos lo que es Torreón, es una torre inca que fue destruida. Jorge, eu tô sem o seu som. Eu- Si vos tienen que estar personas vírgenes, tienen que tocar el agua, pero si vos no personas vírgenes, el agua puede secar si vos toca. No es parte del Sichi Tour. Normalmente el Sichi Tour tiene una excursión de 5. Sim, no caso, você está falando Tambochai, que é aonde que tem a água que faz a cerveja cusquenha, é isso? Eu não estou conseguindo te ouvir. Nós estamos com um probleminha no som, vamos aguardar um pouquinho. Jorge, Sí, aquí estoy. assim, aqui deu uma pequena falha. Eu estava falando sobre a cerveja Cusquenha. É, parece que ela é de Tambaxai, né? La cerveza cusqueña, claro, es fabricado aquí en Cusco. Por eso tiene el nombre cusqueña. Tiene de cebada. Maravilhosa, muito boa. eh, Tiene cinco variedades de cerveza en lo que es la cerveza cusqueña. Tiene de trigo, tiene de cebada, tiene también de café, de cacao, de chocolate y lo que es la rubia, ¿no? Tiene diferentes tipos de cervezas. La cusqueña, más famoso. Muito famosa e muito boa. E como chama aquele suco do milho mais o milho negro, maíz negro, Chicha morada, chicha eso morada? es la chicha morada. La chicha morada y la chicha de jora normalmente son bebidas incas en los tiempos de los incas, son bebidas de ellos. Y nosotros tenemos la tradición de poder tomar la chicha morada y la chicha de jora. Son dos tipos de chicha que son muy Muito buenos. bom. E agora, com relação ao passeio, ao tour que vocês fazem até a Montanha Colorida, é isso? Montanha Eso, Colorida, aquela toda coloridinha. sí, normalmente la montaña colorida es un paseo un día entero. Normalmente vos tenés que madrugar a las 4:30 de la mañana normalmente para poder conocer así, ¿eh? El mapa de la montaña colorida, así. Vamos de Cusco, viajamos de Cusco unas 3 horas en carro, después tenemos un café, del café tenemos una trila de 1 hora de trila y visitamos lo que es la montaña colorida. En la montaña colorida vamos a ver muchas alpacas, más que todo más alpacas que llamas, porque el lugar es muy bonito. Sim. Quantos dias você acha que cada pessoa deve ficar em Cusco? Porque os melhores hotéis são em Cusco. Quantos dias para conhecer tudo? Tudo, assim, um pouquinho de tudo, né? Da região do Vale Sagrado. Quantos dias seria? Normalmente si vos quieren conocer todo lo que es Cusco, recomendable es estar unos 5 a 6 días, porque también tienen la laguna de Humantay. ¿Vos se vio? Esto Sim, es la laguna de Humantay también, es muy, muy bonito para poder conocer la laguna. muito. Pues tienen que estar aquí en Cusco 5 a 6 días para poder estar más tranquilo, tienen que estar aclimatado para poder hacer una trila, porque la montaña colorida y la laguna de Humantay, los dos tienen una trila
de 1 hora a 1 hora con 30 minutos. Então, quantos dias seria o legal para ficar em Cusco, Seis, hospedado? seis, 6 días o 7 días, normalmente. Un día tem que aclimatar. Eu achei que eu fiquei muito pouco, sabe? Eu fiquei 5 noites, mas como eu passei uma em Lima, eu achei pouco. Por isso que eu estou te perguntando. No meu retorno, eu quero ficar mais dias para fazer mais tranquilo Eso, o passeio. sí, por eso está indicando unos 7 días, puede ser, o 8 días, ¿no? Para estar más tranquilo, mucho más mejor. Acá estoy mostrándote en el mapa de todo lo que es Cusco, Valle Sagrado, Sichitur y la visita a lo que es a Machu Picchu. Me fala uma coisa, por exemplo, o nosso cliente vai só, ele não vai em grupo. Aí você vai buscá-lo no aeroporto já. Desde o aeroporto você vai estar com o cliente, o passageiro? Eso, nosotros normalmente esperamos en el aeropuerto el primer día y también llevamos de hotel al aeropuerto, ida y vuelta, cuando él finaliza el paseo en la ciudad del Cusco. Todos los paseos son bien organizados, esperamos en el hotel, pegamos en hotel por todos, damos la información, ten guías profesionales, ten en español, ten portuñol, inglés, francés, en todos los idiomas normalmente, ¿no? Então, a pessoa, por exemplo, se for uma só, ela não precisa se preocupar, vocês estarão acompanhando tempo integral a pessoa. Eso, no, no tiene problema. Puede ser una persona. Nosotros estamos ya esperando en aeropuerto por ella. No hay problema. Por una persona es mucho más cuidado. Tienen que estar esperando, acompañando en los paseos, todo eso, ¿no? Más tranquilo. Mucho más cuidado por una persona. Eu tenho uma pergunta que foi feita durante o dia. Uma cliente minha, ela é um pouquinho mais de idade e ela costuma fazer viagens sozinha. Ela me perguntou se teria uma guia, uma mulher feminino, para acompanhá-la o tempo todo. Vocês também teriam conseguiria também assim? Sí, normalmente si hay muchos pasajeros que quieren un guía, por ejemplo, como indica usted, mujer, normalmente tienen que contratar, podemos contratar como un guía privado, solamente para ella, nada más, ¿no? Sí, podemos conseguir guía solamente para ella, puede ser mujer, puede ser varón, depende a la persona que ellos quieren, pero como está indicando, tienen que ser privado. Sim, e quando é privado é muito, muito mais caro ou compensa com mais pessoas num grupo? No es mucho, no es muy caro, es un poco económico en privado, porque normalmente ahora solo van en grupo 8 personas o 10 Sim. personas, ¿no? Y normalmente si usted quiere un guía privado para Machu Picchu, por ejemplo, usted va a pagar 160 o 100, hasta 230 soles, depende al guía que ellos quieren normalmente, pero si es privado. Eu achei muito interessante que você nos ofereceu guia privado, o guia para pequenos grupos e tinha guia para grupos maiores. Nós fizemos opção por grupos menores. Então, são carros menores. Eu achei muito, muito. Nós somos muito bem assistidas. Um carro menor, menos pessoas. Mas se a pessoa quiser pagar um pouquinho mais barato, ela pode já optar por um grupo maior num ônibus grande, não é isso? Eso, normalmente nosotros tenemos estos tipos de transporte, ¿no? Tenemos un bus
Tengo el bus de 35 pasajeros, que es un poco más barato, pero el paseo, la excursión es muy rápido. ¿Eh? Normalmente lo que yo ofrezco, ese transporte de acá es en privado, más es un privado de 5 o 6 personas. Y después tenemos você hizo en un paseo, en una van más grande, el transporte es más tranquilo, você va en grupo, ten guía profesional, ten motorista profesional, pegan en hotel, ten también partes de lugares de Vale Sagrada, ten un almuerzo buffet. Normalmente son comidas típicas del Cusco, tem sopa de quinoa, você conoce cuy, es muy famoso, la comida Sim, típica del sim. Cusco, ¿eh? Eles são muito bonitinhos. Sí. E eu cheguei a almoçar já, tanto a primeira vez como a segunda no Vale Sagrado, e eu indico para todo mundo porque são comidas típicas, bebidas típicas e música típica, né? Que eu amo música peruana. Ô, Jorge, eu tô com umas perguntas aqui que já foram, algumas pessoas já fizeram. Posso já passar para você, Jorge? Eu acho que deu uma queda na internet. Estou aguardando o Jorge novamente. Ah, o restaurante! Fotos do restaurante, é isso? Jorge, eu acho que eu perdi o seu som. Hola, 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 escucha. Sim, Ahora está mostrando normalmente tienen las comidas típicas para poder conocer aquí en Perú o en Cusco, ¿no? Tienen arroz con pollo, tienen la quinoa, sim. tienen sopa de quinoa, también tienen ceviche, tallarines verdes, tienen muchas cosas para poder comer en todo lo que es Valle Sagrado normalmente. Son comidas típicas del Cusco y del Perú. São muito ricas. Es, A comida peruana é maravilhosa e muito, muito, muito bom. É como comida brasileira. A comida brasileira também é muito boa. Você precisa de vir conhecer o Brasil para comer a comida daqui também. eso, normalmente sí, en cada lugar tiene su comida Sim, mas a diferentes. peruana é maravilhosa. Adoro. Eso Ô, sí. Jorge, eu tenho uma pergunta aqui. Qual que é a melhor época para fazer a visita a Cusco? E aí pergunta quantos dias? Os dias você já falou que o legal seria 6 dias mais ou menos, né? Agora, a melhor época, tem a melhor época para ir a Cusco? La mejor época, você puede venir desde el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Esos meses es lo mejor porque no tienen lluvia, no tienen nada. Es muy, muy bonito. Normalmente en el mes de enero, febrero, sí es bonito, pero también tienen lluvia, ¿no? Es un poco complicado para poder conocer a veces Machu Picchu más que todo. Tem uma pessoa aqui, eu estou achando graça, que ela perguntou se tem muito terremoto, temblores de terra, se tem Eh, muito. no, en Cusco es una impresión muy grande. No hay temblores, no hay terremotos, nada, porque aquí en Cusco nosotros estamos protegidos por la Pachamama, la Madre Tierra, Sim, a normalmente. majestade da terra. Eso, no, no tem nada de eso aquí en Cusco. Gracias a Dios no tem nada en Cusco. E por falar em Deus, agora a pergunta é minha. O Cristo Negro que está na Plaza das Armas, em Cusco, você pode falar um pouquinho dele? Claro, nosotros también tenemos aquí, como en Brasil.
nuestro Cristo Redentor, el Cristo, lo Sim. que es, normalmente eso fue construido por un pintor que ya murió hace 5 años, que quiso igualar a una montaña como él soñó, el de Brasil. Quiso tener lo mismo, pero nunca llegamos a construirlo igual. Ah, mas eu estava me referindo àquela cruz que depois de um terremoto há muitos anos atrás se manteve firme lá na Plaza das Armas, na Sé da Plaza. Você sabe dessa história? En el año 1836 normalmente tengo un terremoto muy fuerte aquí, en Cusco, Aham. la primera vez. Ese año normalmente tengo lo que es el terremoto por la cruz que pasó normalmente, ¿no? El Cristo es negro normalmente, indican eso, você. Pero ya pasó de la historia. Aquí en Cusco se van a sorprender de muchas cosas al conocer la ciudad del Cusco, porque hay muchos, muchos lugares para conocer. Realmente é uma cidade maravilhosa, muitos pontos turísticos muito atrativos, né? Aquelas estradas em zigue-zague, eu acho muito. Las carreteiras que formam um zigue-zague para chegar até Águas Calientes no trem, não é Eso, isso? eso normalmente sí, tienen caminos muchas curvas, tienen de todo. Normalmente más es para subir a Machu Picchu, porque a Machu Picchu solo se sube en un carro nada más. No puede subir caminando, pero son 2 horas de caminata. Pero más es un transporte que você tem que pegar, que es más recomendable para vocês. Sim, mas é um passeio fabuloso. A gente indica muito. Nós estamos aguardando você enviar esse passeio aqui para MB Viagens e Turismo para quem se interessar. Para a gente entrar em contato, nós vamos passar o seu contato eu queria te pedir se você puder aparecer um pouco no vídeo para as pessoas te conhecerem. Eso, normalmente, mira, ahora yo estoy mostrando Machu Picchu, ¿você vio? Ah, Machu Picchu normalmente tiene una cara de un inca. ¿Você vio la forma? Voy a explicar, miren. Acá ah, la cabeza, ¿ok? aham, Acá tiene la nariz, acá tiene la boca, aquí sim. tiene la quijada y el cuello. ¿Eh? Machu Picchu es una maravilla muy grande, uno de los lugares más bonitos de todo el Perú. Recomendación a todos ustedes, amigos, contáctense con la señorita Marilucí para que puedan hacer y visitar todo lo que es vuestros sueños, conocer lo que es Machu Picchu. Todas as ruínas de Machu Picchu são imemoráveis. Não tem como. É, não tem explicação, né? Toda aquelas construções, o relógio da. Tem um relógio da. El reloj, claro, Intihuatana, el Intihuatana, tiene el reloj en Machu Picchu. É muito interessante todas aquelas construções. é, Além todas as construções são lindas. Eu acho que as pessoas, principalmente engenheiros todos, deveriam conhecer Machu Picchu, porque naquela época dos Incas, eles já pensavam como levar a água para todas as pessoas, a água da chuva tinha onde correr através das pedras, eles já pensavam em tudo, né? Já pensavam em tudo. Eso, Então, normalmente todas las construcciones incas tienen las piedras, tienen muchas energías.
muchas energías. Si você puede tocar una piedra, normalmente puede dar un poco de energía para você, porque son piedras muy cuidadas y que tienen mucha energía por la Pachamama, la Madre Tierra, que nosotros adoramos. Hacemos siempre un despacho, nosotros decimos así, para que todo esté bien, todo esté tranquilo aquí en la ciudad del Cusco. Sim, sim. Muito, realmente é muito lindo toda essa história, toda essa história das cidadelas em volta de Machu Picchu, em todo o Peru, né? Todo o Peru é muito bonito, lá mais embaixo tem o Lago de Titicaca, em cima tem a divisa ali com o Amazonas. Vocês têm muita sorte de estar num país como o seu. Eso, Muito, muito lindo. aquí por ejemplo ahora tenemos lo que es lago Titicaca, Puno. Tienen las casas islas flotantes, ¿no? Que você pueden conocer también. Aquí en Cusco, en Perú, tienen muchos lugares para conocer. Muchos lugares que você no se puede cansar de poder visitar todos estos lugares, porque hay muchos lugares para poder conocer en la ciudad del Cusco. Sim, sim. Jorge, nosso tempo já está acabando. Foi muito, muito bom poder falar com você. Gostaria de convidar para outras vezes estar aqui conosco, falando sobre algum passeio, algum tour que vocês vão fazer. E falando também dessa civilização que é muito, muito bonita. Essa cultura inca é muito linda. Essa história de vocês é maravilhosa. Então, eu vou pedir para você, numa próxima oportunidade, se possível, você estar conosco. No tem problema por mí, yo estoy aquí para poder mostrarle muchos lugares. Ahora no pude estar por la Plaza de Armas para poder mandar fotos en vivo, porque tem lluvia ahora en Cusco, si no yo estaría mostrando parte del centro histórico. Pero en la siguiente yo les voy a mostrar muchas cosas, lo que es el centro histórico, la Plaza de Armas, la Pedra de los 12 ángulos. Es la pedra, Adoro. es el 12 corazón. anos. Ela La é pedra de linda. los Exacto, la pedra de los 12 ángulos normalmente es el corazón de Cusco. Si esa pedra desaparece, posiblemente Cusco también puede desaparecer, porque es una piedra muy sagrada para Cusco. Dizem que Cusco é o coração do mundo, é isso? Eso, É o normalmente, ¿no? umbigo, El corazón. é o umbigo, né? Sí, normalmente ahora estamos viendo la piedra de los 12 ángulos, ¿no? Esa piedra es el corazón del Cusco. Sim. Normalmente esa piedra está muy cuidado. Nadie podemos, siempre estamos cuidando de ellos porque si la piedra desaparece, la piedra de los 12 ángulos normalmente tiene una profundidad de 4 metros de interior. Normalmente los 12 ángulos representa a las 12 tribus del Cusco, normalmente, ¿no? Que Es muy lindo. famoso. É muito, muito valor isso. Eu tô com uma pergunta aqui da Cássia. Ela está perguntando para mim o que tem para fazer à noite em Cusco. En la noche, normalmente, si gusta un poco de fiesta, puede estar ahí en la Plaza de Armas, puede conocer la catedral, ¿eh? Tenemos la bandera, la catedral de la Plaza de Armas, también tienes bares, pueden tomar un pisco peruano, es muy rico en la Plaza de Armas, ¿no? Tienen también restaurantes que vos se pueden comer, tienen danzas, shows en vivo, danzas típicos del Cusco. Más es en las noches para poder conocer. Mas eu já vou falar para a Cássia que a gente cansa tanto durante o dia que à noite a gente come um pouquinho, bebe um pouquinho do pisco e quer descansar para o outro dia recomeçar os passeios, não é isso? Exactamente, es el pisco peruano es muy fuerte, es muy tradicional.
Pero recomendable sí es que prueben ustedes el pisco peruano, que es muy rico, el pisco sour. É verdade. Mas eu estava pensando, Jorge, o próximo grupo, a gente vai fazer um grupo bem animado e, se Deus quiser, logo nós vamos estar aí novamente e contamos com a ajuda de vocês para fazer um passeio bem legal aqui para os brasileiros. Aliás, nós somos os mineiros, né? E os mineiros são super animados, gostam de andar, gostam de passear bastante. Então, nós vamos contar com a sua colaboração. Muchas gracias por su confianza en mi persona. Quizás ahora no les pude ayudar mucho o no pude mostrarle muchas fotos por el motivo de que hay lluvia aquí en Cusco, pero ya la próxima será mucho mejor poder ver Cusco en vivo, realmente que es una maravilla, es muy bonito Cusco conocer. Sim, e outra coisa, quando você, caso você estiver andando, você entra no Instagram e me chama que a gente salva o vídeo e mostra para os nossos clientes também, tá? Ô, Ok. ô, ô, Jorge, você podia aparecer um pouquinho no vídeo para as pessoas te verem, te conhecerem. Eso normalmente, yo ahora estoy en un transporte, está con la lluvia aquí, Ah, ¿eh? não tem jeito. Sí, está acá dentro del carro normalmente, esperando que pase la lluvia y después ya poder conocer, ¿no? El celu Ah, está así, mire, el aí, celu, Jorge. sí. Muchas Ai, gracias a todos ustedes por mi confianza. Mi nombre es Jorge. Estoy aquí para ayudarles, poderles informar mucho más a ustedes sobre nuestra ciudad del Cusco, que es muy bonito, recomendable para ustedes, y hablar quechua. Alillan mi Cayanquis. Alillan mi Cayanquis es un gusto de hablar con ustedes. o gosto foi todo nosso de falar com você. Boa noite, muito, muito obrigada. Até qualquer dia. Ok, muchas gracias. Buenas noches con todos. Hasta otro día. Estamos en persona. Muchas gracias. Chao. Muitas graças. Tchau, Chao, tchau. chao. Chao, chao.